Olá, caros alunos, mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula e iremos complementar a aula passada com a segunda parte sobre o Poder Legislativo. Lembrando, pessoal, que como eu falei para vocês, inclusive foi falado na primeira aula, nós teremos uma outra parte sobre o Poder Legislativo, mas é o processo legislativo. Essas duas primeiras aulas a gente está falando de estrutura do Poder Legislativo, composição e competências. Outro assunto sobre o Poder Legislativo é que vai ser o processo, tá certo? Vamos em frente. Bom, continuando, a gente falou na aula passada sobre o Congresso Nacional como um todo, depois da Câmara dos Deputados. Vamos falar agora do Senado Federal, né? É o representante dos estados. Nós aprendemos que o Senado compõe o Congresso Nacional juntamente com a Câmara, por isso que a Câmara dos Deputados, por isso que o nosso Poder Legislativo Federal é considerado como bicameral, porque são duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ele é composto por representantes de todos os Estados-membros, os 26 Estados-membros e também do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal elege, além dos deputados distritais, os deputados federais e os senadores, assim como os estados elegem os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. São eleitos, pessoal, segundo o princípio majoritário, que difere em relação aos deputados, porque os deputados federais são eleitos em quantidade proporcional à população dos estados ou do Distrito Federal que eles representem. Né? Então vamos ter estados com mais deputados federais do que outros. No caso dos senadores, não. É um número fixo, é um princípio majoritário. Então há proporcionalidade. Cada unidade federativa, ou seja, cada estado membro e o Distrito Federal, terão direito a 3 vagas no Senado, 3 senadores. E cada senador tem direito a 2 suplentes, certo? Então serão 3 senadores eleitos por unidade federativa, ou seja, Estados-membros e Distrito Federal, e 2 suplentes. Nós temos hoje no Brasil 81 senadores no Congresso Nacional, tá? 3 para cada Estado-membro e Distrito Federal. Os senadores eles têm um mandato de 8 anos. É o único cargo eletivo no Brasil que tem um mandato maior que 4 anos. Todos os outros cargos eletivos, todos, são de 4 anos, exceto de senador, que são 8 anos, que correspondem a 2 legislaturas. Como é que se dá a renovação dos senadores? De 4 em 4 anos, na proporção de 1/3 por 2/3. O que é isso, pessoal? Os senadores, como a gente falou, eles têm 8 anos de mandato. Mas a cada 4 anos há uma renovação no Senado, sendo que uma renovação de uma vaga, aí passam-se 4 anos, uma renovação de 2 vagas. Então sempre um senador vai estar no meio do mandato em uma eleição, porque como ele tem 8 anos de mandato, quando se passarem 4 anos, ele vai estar no meio do seu mandato. Só que 4 anos antes dele entrar, já tinha outros senadores que estavam lá. Então vão estar terminando o seu mandato. Por isso que cria um ciclo, certo? Por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos vaga para 2 senadores, certo? Aí vão passar 4 anos nas próximas eleições para presidente da República, vice-presidente, senador, deputado federal, dentre outros. Nós teremos uma vaga. Depois de 4 anos de 2022, nós teremos de novo 2 vagas. Depois de 4 anos de 2026, nós teremos uma vaga. E assim vai. Então, cada senador vai ter 8 anos de mandato, mas a cada 4 anos, nas chamadas eleições gerais, nós renovamos o Senado Federal, ou com uma vaga ou com 2 vagas. Nunca vão ter eleições para as 3 vagas de uma vez. Uma eleição vai ser para uma vaga, 4 anos depois, 2 vagas. 4 anos depois, uma vaga, 4 anos depois, 2 vagas. E assim vai sucessivamente, certo? Vamos lá. Bom, para ser senador no Brasil, quais são os requisitos? Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado, sendo que, gente, para ser senador, basta ser brasileiro naturalizado. Nós aprendemos sobre isso no semestre passado lá em nacionalidade, né? Os estrangeiros podem se naturalizar como brasileiros, dependendo das circunstâncias e preenchendo alguns requisitos. Então, um estrangeiro naturalizado brasileiro pode se tornar senador da República aqui no Brasil. O que ele não pode é ser presidente do Senado brasileiro. Então, vale a mesma regra que vale para a Câmara. Na Câmara, um deputado federal pode ser um brasileiro naturalizado, mas nunca esse naturalizado vai se tornar presidente da Câmara dos Deputados, pois no Senado é a mesma coisa. Um senador pode ser um brasileiro naturalizado, mas nunca, de acordo com a Constituição atual, um senador naturalizado brasileiro será presidente do Senado. Então, só brasileiro nato poderão ser presidente do Senado Federal.
ser maior de 35 anos, né? Então a idade já aumenta. A mesma idade, inclusive, pessoal, para presidente da República, 35 anos. Ter pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, estar com os direitos políticos em dia. Por isso que é muito importante estar com um título regular e não ter condenações com perda dos direitos políticos, senão você não vai poder se candidatar, e um desses é para senador. O alistamento eleitoral tem que ter o título de eleitor, o título de eleitor tem que estar em dia, tem que estar quites com a justiça eleitoral, né? Tem que estar listado com o título válido. O domicílio eleitoral na circunscrição, que é isso, eu quero me candidatar pelo Piauí, eu tenho que ter domicílio eleitoral no Piauí. Eu quero me candidatar pelo Maranhão, que tenho que ter domicílio eleitoral no Maranhão, tá? Então eu tenho que ter domicílio eleitoral dentro de onde eu quero me candidatar, ok, gente? Filiação partidária, mesma regra para os deputados e para qualquer cargo eletivo. No Brasil, você não tem como se candidatar a nenhum cargo eletivo, de vereador até presidente da República, se você não tiver filiado a um partido. Tem que estar filiado a um partido político. Pessoal, aqui são as competências privativas do Senado Federal. Como nós aprendemos, existem as competências exclusivas do Congresso Nacional, as competências privativas da Câmara dos Deputados e as competências privativas do Senado Federal. Estão no artigo 52 da Constituição Federal de 88. Então, o Senado Federal, eu elenquei algumas aqui para a gente poder comentar. Ele vai ter poderes para processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Aqui é o caso que foi comentado lá, que está constado na aula anterior. O presidente e o vice-presidente da República, eles podem cometer crimes chamados de crimes de responsabilidade. Esses crimes estão elencados em uma lei própria, que é chamada de Lei dos Crimes de Responsabilidade. São crimes que só podem ser cometidos por algumas autoridades que exercem cargos altíssimos de poder no Brasil, dentre eles presidente e vice-presidente da República. Se eles cometerem esses crimes e forem suspeitos desses crimes, eles serão processados e julgados pelo Poder Legislativo Federal e não pelo Poder Judiciário. Então, se o presidente da República ou o vice-presidente estão sendo acusados, estão sendo suspeitos de terem cometido um crime de responsabilidade, eles serão processados e julgados pelo Congresso Nacional, certo? Como é que funciona o processo? O processo ele é instaurado pela Câmara dos Deputados, como tem na aula anterior. Então, os deputados federais receberão a denúncia e eles vão fazer uma votação para aprovar ou não a instauração do processo pelo crime de responsabilidade contra o presidente e vice-presidente da República. Sendo que tem que ser aprovação por 2/3, ou seja, a maioria absoluta dos deputados federais tem que aprovar a instauração desse processo. Depois que o processo é instaurado na Câmara dos Deputados, e só vai ser instaurado se a Câmara aprovar, então a Câmara tem um papel importantíssimo, o processo é encaminhado da Câmara ao Senado Federal. Lá no Senado, a autoridade vai ser processada e vai ter um tempo para ela se manifestar, para ela se defender, e depois lá no Senado também vai ter o julgamento. Ela vai ser julgada pelos senadores em uma votação e pode ser condenada. O caso mais famoso e recente foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, né, que foi acusada de um crime de responsabilidade. O processo foi instaurado pela Câmara dos Deputados. Até o presidente era o Eduardo Cunha na época, né, que hoje se encontra preso. Ele aceitou e colocou para votação, os deputados aprovaram a instauração do processo. Depois o processo foi para o Senado, e lá no Senado ela foi processada, teve o tempo para se defender, tanto que ela teve que ser afastada do cargo de presidente da República para fazer a defesa. Depois ela foi julgada, pessoal, e condenada, sendo que o julgamento dela foi desmembrado, né? Houve uma mutação constitucional, poder constituinte difuso, e ela foi julgada, um julgamento desmembrado, então ela foi condenada a perder o mandato, ela foi cassada, seu mandato de presidente da República, mas ela foi absolvida e não perdeu os direitos políticos, certo? Bom, os ministros de Estado, pessoal, e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, se eles cometerem um crime de responsabilidade, eles vão ser julgados pelo Poder Judiciário. Mas, se esse crime for cometido com a participação do presidente e vice-presidente da República, presidente ou vice-presidente da República, essas autoridades, qualquer ministro de Estado, da Saúde, da Educação, da Economia, e qualquer alto comando da Marinha, alto comando da Aeronáutica ou alto comando do Exército, eles serão julgados se eles cometerem o crime de responsabilidade, junto com o presidente da República ou com o vice-presidente, eles serão julgados pelo Congresso Nacional. Então, o item 2 da linha A, ele fala sobre isso, a conexão. Se algum ministro de Estado ou algum alto comando das Forças Armadas, né, algum alto comandante cometeu um crime de responsabilidade,
junto com o presidente da República ou com o vice-presidente da República, eles serão julgados pelo Congresso Nacional. Agora, se eles cometerem um crime de responsabilidade sem participação nenhuma do presidente ou vice-presidente da República, eles serão julgados pelo Poder Judiciário, certo? O item B é processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do CNMP. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, pessoal, é um órgão que fiscaliza o Poder Judiciário, certo? E o CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público, é um órgão que fiscaliza o Ministério Público. Então, nós temos os membros desses conselhos, além do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Mesma situação do presidente e vice-presidente da República. Se alguma dessas autoridades aqui, na linha B, do item B, forem suspeitos de algum crime de responsabilidade, a mesma coisa, o processo é instaurado pela Câmara dos Deputados, depois ele é enviado ao Senado Federal, que fará o processamento com o contraditório e ampla defesa ao réu, e depois o julgamento no Senado pelos senadores, certo? Vamos lá. Aprovar, após arguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidente de diretores do Banco Central e procurador-geral da República. Que é isso aqui, gente. Nós vimos em Poder Judiciário. Vamos ver em Poder Judiciário, desculpa. De novo isso. Vamos ver de forma mais detalhada lá em Poder Judiciário, alguns casos desses aqui, mas vamos falar sobre eles aqui. Né? Poder Judiciário e Ministério Público. Aqui são cargos de poder que não são providos pelo concurso público, mas sim por escolhas. Como a gente vai aprender lá em Poder Judiciário, mas vale a pena já mencionar aqui, nesses casos aqui, pessoal, todos esses cargos, o presidente da República, ele vai indicar o nome da pessoa, só que ele não pode nomear, certo? Ele indica o nome vai para o Senado faz uma sabatina, que é uma espécie de prova oral, com o nome, com a pessoa que o presidente da República indicou. Se ele for aprovado na sabatina, aí o nome dele vai para o plenário do Senado, e lá a maioria absoluta dos senadores tem que aprovar esse nome. Então, quando os magistrados do STF, do STJ e outros tribunais superiores, né, os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, governador de território, a gente não tem território federal hoje, eles foram extintos, tá? Mas se voltarem, vai valer essa regra. O presidente e os diretores do Banco Central, que é uma autarquia federal, hoje ligada ao então Ministério da Economia. Eu digo hoje porque o Ministério da Economia veio com um novo presidente. Antes era o Ministério da Fazenda, agora é o Ministério da Economia, mudou o nome. E o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Então, todas essas autoridades, todos esses cargos, só são ocupados com a participação do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal no Senado. Por quê? Porque o presidente da República indica o nome vai para o Senado faz a sabatina, que é a prova oral. Se for aprovado, o nome vai para o plenário, aí faz uma votação, e se a maioria absoluta, 50% mais um dos 81 senadores da República, disserem sim ao nome é aprovado, aí o Senado devolve o nome ao presidente da República, ao Poder Executivo, que faz a nomeação. É assim que funciona. Então o Senado tem um papel importantíssimo na escolha dessas autoridades. Letra D. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição e sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Aqui, pessoal, são os nossos embaixadores, nossos diplomatas que irão representar o Brasil em outros países. Com certeza vocês falaram sobre isso lá em direito penal, né? Essa questão da representatividade fora do país. Nós falamos sobre isso também um pouco lá no semestre passado em asilo, né? O asilo diplomático, asilo territorial, né, gente? Então aqui são os diplomatas, os embaixadores, que para serem enviados a um país, eles têm que passar primeiro, pessoal, pela aprovação do Senado. O presidente da República indica, agora como aconteceu com o Bolsonaro, ele indica o do filho dele, né? Meu filho indicou o nome do filho dele para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Só que para que o filho dele pudesse ir para lá como embaixador, assumir o cargo, o Senado teria que votar e aprovar, tá certo? Bom, letra E. Aprovar por maioria absoluta a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. O que acontece, pessoal? A gente vai ver mais isso lá no Ministério Público, mas o Procurador-Geral da República, ele tem um mandato de 2 anos, tá? Então, se o Presidente da República indicou uma pessoa, ela foi aprovada pelo Senado e foi nomeada como Procurador-Geral da República, ele vai ficar 2 anos nesse cargo. Ele só vai ser tirado desse cargo por 2 motivos, 3 na verdade.
se ele falecer, né, se ele morrer, se ele pedir para sair, se ele pedir a exoneração do cargo, ou se o presidente da República quiser retirá-lo antes dos 2 anos acabar. Só que para que isso possa acontecer, se o presidente quiser substituir o Procurador-Geral da República antes do término dos 2 anos, ele tem que mandar uma solicitação ao Senado que vai aprovar ou não essa exoneração. Por isso é chamada exoneração de ofício, porque não foi pedida pelo Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República chegar lá e pedir a exoneração, não, ele que está pedindo é outro caso. Nesse caso aqui é quando o presidente da República, que o nomeou, quer retirá-lo, quer tirá-lo de lá antes de acabar os 2 anos. Aí ele manda a solicitação para o Senado, que vai fazer uma votação, e se a maioria absoluta disser sim, aí o Procurador-Geral da República está exonerado antes do término do seu mandato de 2 anos. Letra F, elaborar seu regimento interno, mesma forma que a Câmara, né, elabora o regimento interno, que é a lei que vai reger o funcionamento do Senado, e eleger membros do Conselho da República, a mesma coisa da Câmara. A gente vai falar sobre esse conselho lá em Poder Executivo, só para saber que alguns membros do Conselho da República, que vai trabalhar junto com o presidente da República, são eleitos pelo Senado Federal. Bom, pessoal, finalmente chegamos na parte final desse assunto, que é a sessão legislativa ordinária, está no artigo 57 caput, que é esse aqui. A sessão legislativa ordinária é o tempo de funcionamento do Congresso Nacional a cada ano. Cada ano, o tempo que o Congresso fica funcionando, fica trabalhando de maneira ordinária, a gente fala ordinária porque tem as convocações extraordinárias, que pode acontecer, por exemplo, no caso de uma guerra, certo? Ordinariamente, há um calendário anual para o Congresso funcionar. Esse calendário, ele completa por ano uma sessão legislativa. Então, a cada ano, nós temos uma sessão legislativa. Então, o que é uma sessão legislativa? É o prazo de funcionamento do Congresso Nacional em um ano, certo? Repetindo, sessão legislativa é o prazo de funcionamento do Congresso Nacional brasileiro em um ano. Então, o Congresso Nacional ele vai se reunir em uma sessão legislativa. Só que essa sessão legislativa, pessoal, ela é dividida em 2 períodos. Repetindo, em um ano vai ter uma sessão legislativa. Só que uma sessão legislativa vai ser dividida em 2 períodos. Um ano vai ter uma sessão que é dividida em 2 períodos. O primeiro período de uma sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. E o segundo período de uma sessão legislativa vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Tá? Então, uma sessão legislativa é o período de um ano de funcionamento do Congresso Nacional, e essa sessão é dividida em 2 períodos. O primeiro de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Nesses 2 períodos que o Congresso não funciona, pessoal, regularmente, nós temos os recessos parlamentares do Congresso Nacional. São 2 recessos. Um vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e o outro de 18 de julho a 31 de julho, que é exatamente onde o Congresso não vai funcionar ordinariamente. É só vocês fazerem uma conexão das 2 primeiras linhas, né, dos 2 primeiros itens desse tópico, vendo que os recessos parlamentares vão corresponder exatamente, pessoal, aos 2 períodos onde não vai haver funcionamento ordinário do Congresso Nacional. Então, em um ano temos uma sessão legislativa ordinária dividida em 2 períodos, por isso nós temos 2 recessos em cada ano. Se houver necessidade, como a gente comentou, caso uma guerra declarada, né, o estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção federal, são os estados de exceção, o Congresso Nacional pode ser convocado extraordinariamente se ele estiver em recesso. Se ele estiver em funcionamento regular, ele já está funcionando, está aberto, está funcionando, não precisa mais convocar, já está funcionando. Mas se ele estiver em recesso, por exemplo, se ocorrer o presidente quer decretar estado de sítio, o presidente da República quer decretar um estado de sítio, nós estamos no dia 22 de julho, estamos em recesso parlamentar. Então ele faz uma convocação extraordinária do Congresso Nacional. Como é que funciona? Ele comunica, né, a necessidade de convocação ao presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, né, pessoal? Eu não sei se eu falei isso para vocês já, mas o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Tá? Repetindo, o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Então, a partir do momento que a pessoa se torna presidente do Senado, ela também é presidente do Congresso Nacional. Então, o presidente da República ele manda uma mensagem ao presidente do Senado, e o presidente do Senado convoca todo o Congresso para se reunir extraordinariamente se estiver em recesso. A sessão legislativa, pessoal, ela não pode ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, artigo 57, parágrafo 2º, que é isso.
essa lei ela vai prever os gastos e a receita para o próximo ano. Então ela tem que ser votada até o final do ano anterior. Tá? Então, por exemplo, esse ano, 2020, vai ter que ser aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, onde ela vai prever a receita que o Brasil vai ter e o que ele vai gastar, pessoal. Por isso que ela tem que ser votada até o final do ano. Se não for votado, o recesso se estende. Por exemplo, deu dia 22 de dezembro, a lei de diretrizes orçamentárias não foi aprovada, vai 23, 24 até ela aprovar. O que acontece normalmente? Os parlamentares cuidam logo dela, aprovam logo para cumprir esse papel deles, porque eles vão ter a obrigação de aprovar essa lei até o final do ano. Então, cada legislatura é composta por 4 sessões legislativas ordinárias. Por quê? Porque cada legislatura corresponde a 4 anos. Como cada ano tem uma sessão legislativa ordinária, cada legislatura tem 4 sessões legislativas ordinárias. De novo, cada ano tem uma sessão legislativa ordinária. Como uma legislatura tem 4 anos e em cada ano há uma sessão legislativa ordinária, uma legislatura possui 4 sessões legislativas ordinárias. Correto? Bom, se cada sessão legislativa ordinária, pessoal, tem 2 períodos, se cada sessão legislativa ordinária tem 2 períodos e em cada ano nós temos uma sessão legislativa ordinária, então em cada ano nós temos 2 períodos, certo? Se em cada sessão legislativa ordinária nós temos 2 períodos e cada ano tem uma sessão legislativa ordinária, então em cada ano nós temos 2 períodos. Se nós temos 2 períodos em cada ano, em 4 anos nós teremos o quê? 8 períodos. Se nós temos 2 períodos em um ano, em 4 anos, 2 vezes 4, 8 períodos. Como uma legislatura tem 4 anos, então nós teremos 8 períodos em uma legislatura. Então, uma legislatura tem 4 anos, uma legislatura tem 4 sessões legislativas ordinárias e uma legislatura tem 8 períodos legislativos. Ok, gente? Vamos em frente. Bom, e aqui para a gente concluir, são as hipóteses de convocação extraordinária, artigo 57, parágrafo 6º. São situações que o Congresso pode ser convocado extraordinariamente nos recessos. Letra A. Pelo presidente do Senado, nas hipóteses de decretação de estado de defesa, decretação de intervenção federal, ou pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e posse do presidente e vice-presidente da República. Já aprendemos sobre isso, né? Se o presidente da República for decretar um estado de defesa, ele decreta o estado de defesa e submete o decreto ao Congresso Nacional para aprovar a continuidade ou não do estado de defesa. Se o presidente da República decretar uma intervenção federal, ele decreta a intervenção federal e encaminha ao Congresso Nacional o decreto para o Congresso Nacional aprovar ou não a continuidade do estado de intervenção federal. Já, se o presidente da República quer decretar um estado de sítio, primeiro ele pede autorização ao Congresso, antes de decretar, o Congresso autoriza, aí ele vai lá e decreta. A diferença entre estado de sítio, estado de defesa e intervenção. Compromisso e posse do presidente da República de 4 em 4 anos. Regularmente nós temos o compromisso e a posse de um novo presidente da República e um novo vice-presidente. E nós sabemos que isso acontece dia 1º de janeiro. E nós acabamos de ver que dia 1º de janeiro o Congresso Nacional está em recesso parlamentar. Então o presidente da República convoca, o presidente do Senado, desculpa, que é o presidente do Congresso Nacional, ele convoca todos os parlamentares para participarem da posse do presidente e vice-presidente da República. Letra B, o presidente da República pode convocar, o presidente do Senado pode convocar, o presidente da Câmara também pode convocar, ou requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, ou seja, maioria dos membros do Senado ou maioria dos membros da Câmara dos Deputados, em caso de urgência ou interesse público relevante. O que é isso, pessoal? São as hipóteses que não estão previstas no estado de defesa, não estão previstas no estado de sítio e não estão previstas na intervenção federal. Se acontecer alguma coisa que não está prevista em nenhum desses 3 estados de exceção e for uma situação de urgência e interesse público relevante, qualquer uma dessas autoridades pode também convocar extraordinariamente o Congresso Nacional. Ok, gente? Ficamos por aqui. Até a próxima.